treinamento que nós tivemos, mostrava lá que bastava simplesmente desinstalar e instalar que o problema seria resolvido. Mas, no caso do meu, eu não sei se antes de eu reinstalar estava, mas que agora também ficou, tá? É curioso. Mas qualquer coisa, manda mensagenzinha no WhatsApp ou fala mesmo, porque o microfone, eu acho que isso daí tá funcionando de boa, certo? Pessoal, vamos lá, porque inclusive, não, tranquilo aqui, vamos lá. Então, pessoal, para a gente continuar aqui, eu vou compartilhar, tá? Só lembrando, se não aparecer aí, avisa para mim, para a gente tentar fazer o máximo aqui. Então, pessoal, veja bem, é uma curiosidade que todo mundo tem, é natural, principalmente vocês alunos, como é que o meu site, ele realmente ele torna-se público, né? Ou seja, como é que a gente publica? Porque, obviamente, redes sociais, a gente cria uma conta e pronto, acabou-se, né? Então, já está público, já está online. No caso do site, ele é um pouquinho mais trabalhoso, essa questão de, por exemplo, você montou o site, utilizando o que a gente já vem vendo nas aulas, e você simplesmente quer torná-lo público. Precisa de duas coisas, tá? Precisa que a gente tenha um domínio, ou seja, tenha um nome, tá? Ou seja, tem um nome, que na verdade é o nome do site. Da mesma forma, por exemplo, você vai criar um e-mail. Então, na hora da criação do e-mail, você tem que criar um e-mail diferente de tudo que já existe no mundo, né? Tanto é que quando a gente coloca lá um e-mail tal, ele vai dizer se o e-mail está, se esse e-mail ele existe ou não, né? Se ele está liberado ou não. A mesma coisa acontece com o site, né? Então, para a gente publicar, é necessário primeiro a gente criar um domínio. E esse domínio, deixa eu abrir aqui o site, deixa eu compartilhar aqui também com vocês. Então, existe um site no Brasil, ele é .org, é como se fosse uma organização, tá? Então, esse site é ele que regulamenta os nomes dos sites, ou seja, os domínios do site, tá? Inclusive, o site é esse que vocês estão vendo aí na tela, que é esse Registros BR, tá? Então, esse Registros BR, basicamente, ele cria, ou melhor, autentica ou não a criação do site. Obviamente, se alguém já tiver usando aquele site, você não vai poder, você não vai ter direito digamos, a criar. Então, digamos, por exemplo, cadê o Givaldo? Não chegou ainda aqui. Bom dia, Cauane. Bom dia, professor. Eu não entrei antes porque estava com problema na internet. Tranquilo, Cauane. Que bom que você entrou. Então, ó, digamos que eu vou mostrar aqui, ó, como fazer o sitezinho, um exemplo. Delícias da Cida. Delícias da Cida, por exemplo. Eu vou dar um cliquezinho aqui em pesquisar e a gente vai verificar, por exemplo, deliciasdacida.com.br, domínio não está disponível, ou seja, tá? Esse domínio ele já está em uso. Como também nos e-mails, ele vai dar algumas sugestões, como por exemplo, deliciasdacida.agr.br, ART, aí tem blog, ou seja, ele vai dar um monte de outras possibilidades aqui para a gente criar. Tá? Ou seja, se a gente colocar lá deliciasdacida.com.br, possa ser que o site não esteja, digamos, funcionando, porque às vezes acontece de alguém ter o domínio do site, mas ele não ter o site ainda, ou seja, muita gente compra antes esse domínio, porque quando for criar já tem o domínio, então enquanto isso ninguém vai digamos, utilizar, né? Ou seja, você reserva, tá? Mas aí você vai procurar um domínio, por exemplo, delícias, por exemplo, delícia da Cida, um exemplo. Aí vai ficar muito... Ô, professor, isso aí é para registrar o site, é? Isso daqui é para registrar o site, exatamente. Ó, inclusive, observa aqui que ele já dá... O Vitor está entrando, beleza. Observa que ele já, isso daqui, Cauane, é só para registrar o domínio, ou seja, www.deliciadacida.com.br, tá?
E aí, ó, ele já dá aqui um valorzinho, quanto a gente deve, quanto se paga por ano. Então, ó, R$ 40 por ano para você ter o direito de usar esse domínio aqui, tá? Observe que é um valor muito baixo, ó, se você quiser, por exemplo, fazer um plano, ó, 2 anos por R$ 76, ou 5 anos por R$ 184. Ou seja, quanto maior o tempo que você registrar, menor é o valor. Então, se você analisar aí, por exemplo, 2 anos, você paga lá R$ 76, esse domínio é seu por 2 anos. Quando você, por exemplo... Oi, pode falar. No caso, depois de 1 ano, eu perco o domínio desse site? Não, aí você renova. Você renova. Se você não renovar, você perde o domínio. Entendeu? Entendi. Ô, professor, eu não posso não criar o estilo do meu site, ele já dá as opções, né? Não entendi, Calane. Fala novamente. Eu não posso criar não o estilo do meu site, por exemplo, o endereço, ele já me dá as opções? Não, você pode criar, sim. Como eu coloquei aqui, ó, você coloca o seu site aqui e ele vai dizer se o seu site, ou seja, se o link que você quer, o registro que você quer, ele está em uso ou não, entendeu? Se ele já estiver em uso, aí a própria ferramenta vai sugerir outras possibilidades, entendeu? Mas caso contrário, ele já vem para você registrar. Aí você vai escolher se você quer. Oi. Ocorreu algum problema com o link da outra aula? Que aula? Da aula do sábado passado? Que eu acho que você esqueceu de publicar no grupo. Não, o sábado passado já está lá, já está prontinho. Tá lá no grupo? Sim. Do sábado passado eu liberei no próprio sábado. No próprio sábado eu já mandei. Hoje, como eu não vi. Eu olhei lá e não vi não. Porque na semana passada só foi terminar a aula, eu já consegui baixar a aula e já publiquei. Entendeu? Tá Dá uma bom, olhadinha lá. tá certo. Sim, a entenderam, pessoal, essa parte aqui do domínio. Aí, a partir daqui é só clicar em registrar, colocar o seu CPF, ou se for uma loja, coloca o CNPJ, faz o cadastro, né? Porque tem que fazer um cadastro, e a partir daí você tem direito a usar esse domínio pelo tempo que você contratar ali. Parou de pagar, ou seja, acabou o contrato, digamos assim, acabou o prazo, se você não renovar, você perde o link, tá? Uma coisa que melhor, que a gente tem que ter cuidado, muito embora a gente não sabe, pelo menos eu não sei, né, como é que faz. Um exemplo, digamos que esse deliciadacida.com.br ele já tenha sido usado e alguém parou de usar, digamos assim. Alguém não pagou a anuidade dele e simplesmente perdeu. Aí você vai lá e compra. Então, o que tem que ser analisado é o seguinte: se por acaso, tá, esse site estava bem ranqueado, você vai herdar o ranqueamento dele, tá? Se por acaso o site antes, com outro dono, estava, por exemplo, com alguma punição no Google, ferrou para você. Você vai herdar a punição também, tá? Então, assim, eu acho que é um chute. Eu não sei como é que faz para verificar se esse site ele já estava em uso ou não. Né? Se é, digamos, um link reciclado, digamos assim. Tá? Não sei informar vocês. Mas é algo assim que pode pesquisar, como descobrir. Né? Isso porque eu estava dando uma lidazinha no blog do Google e tinha lá um cara numa situação, digamos, bem complicada, porque ele montou uma loja, desenvolveu o site, estruturou o site todo com as técnicas de SEO, tudo direitinho, mas não estava conseguindo retornos, ou seja, o Google, em nenhuma hipótese, dava o site dele como resultado de buscas para alguém. E aí ele entrou em contato com o Google, quando chega lá tinha uma punição, ou seja, ele estava banido. Então, ou seja, ele usou uma prática ilegal, que a gente vai falar sobre essas práticas aqui, e o Google baniu. Né? Aí certamente foi por isso que o antigo dono desprezou o link. Aí o cara contratou, aí herdou a punição. Então ele colocou lá como fazer para resolver esse problema. Aí um especialista do Google foi lá
e colocou o seguinte: olha, meu amigo, quando isso acontece, e você tem que comprovar que você não era o dono, né? Ou seja, quando ocorreu a punição, para que o Google possa fazer uma auditoria no site e verificar realmente se era o mesmo dono ou não. Isso leva tempo e dinheiro e que muitas vezes viavelmente, ou seja, financeiramente não é viável, né? E aí o cara deu a ideia de criar um novo link, ou seja, criar um novo site, ou pelo menos comprar um novo registro, na verdade, né? Então, quer dizer, infelizmente tem isso e a gente também tem que pensar nessa possibilidade. Então, olha só comprando esse domínio aqui, tá? Só registrando o site, não quer dizer que o seu site já está, digamos, no ar, tá, pessoal? Você só está comprando o nome do seu site, apenas isso, acessando a licença do seu site. Depois que você comprar esse registro, aí você vai vir, você pode procurar, por exemplo, servidor web, por exemplo, servidor web, por exemplo. Só colocar aqui, servidor web, fazer uma pesquisa. E existe, pessoal, inúmeros servidores web. Por exemplo, ó, tem aqui, ó, Brasil Web Host, Master da Web, nunca ouvi falar. Tem outros sites mais recomendados, né? Pelo menos assim, que o pessoal usa muito. Ó, por exemplo, GoDaddy também é um, tá? Ó, por exemplo, vou clicar aqui, inclusive ele é da UOL, ó, vou dar um cliquezinho aqui, vou mostrar para vocês alguns, tá? Mas, sem dúvida, tá? Sem dúvida, assim, eu digo a vocês que antes de escolher qual servidor, é interessante você dar uma pesquisada, tá? Seria aqui, mas ele nem mostrou como fazer a hospedagem, os valores. Deixa eu procurar aqui, tem mais explicando o que é um servidor. Por exemplo, o que é um servidor, qual um servidor web, como funciona, entenda. Vou colocar aqui, website, servidor website. Vamos ver. Pronto, aqui ficou melhor. Um dos mais famosos é esse daqui, que é o HostGator, tá? Deixa eu ver aqui mais, outro conhecido, né? Local Web também, muito conhecido. E, por exemplo, eu vou abrir os dois aqui, tem outros, tá? Bem conhecido. Mas vou... HostGator, eu já mostrei. Deixa eu ver se eu encontro mais algum aqui que eu conheço. Vou colocar esses dois aqui. E aqui, pessoal, ó, só é você acessar esse site, por exemplo. Quando você desce aqui, olha só como é barato você ter um site no ar. Tá? Nesse caso aqui, ou seja, um site público. Nesse caso aqui, ele é uma mensalidade, tá, pessoal? Esses valores aqui você vai pagar mensalmente, tá? Ou seja, é como se você estivesse pagando sua internet. Parou de pagar a mensalidade, o seu site sai fora do ar naquele prazo estipulado pelo o servidor web aqui, ó. Então, ó, por exemplo, Nossa, sai melhor pagar por ano. Porque você não tem a dor de cabeça, né? Ó, um ano de domínio grátis, ó, ou seja, outra coisa, viu? Esses servidores web aqui, ó, ele até disponibiliza domínio, ó. Então, por exemplo, se você pagar aqui, ó, R$364, você já vai ter uma economia de R$256, não, é só o Lero aqui dele, né? Porque tem lá o domínio, aliás, é isso, mais ou menos isso mesmo. Porque tem o domínio que eu olhei agora, esqueci qual é o valor. Mas aqui, ele já tem alguns domínios, ou seja, já tem domínios prontos. Então, você já pode resolver tudo aqui, para não precisar ir no Domínios BR. Aí, depois de um ano, aí você vai ter que ir no Domínios BR para garantir aquele domínio que você já estava. Mas observe aqui, ó, por exemplo, para um site, ó, 10 GB de armazenamento, contas de e-mail ilimitadas. Então, por exemplo, Delícia Jacida, aí você tem direito à criação de e-mails corporativos, como, por exemplo, os funcionários, né? Vamos colocar aí, givaldo@deliciajacida.com.br. Então, ele dá direito a você criar vários e-mails. Instalou WordPress e outras aplicações em poucos cliques, tal. Painel de controle, que você pode ir acompanhando o seu site, por exemplo, questão de acesso e tudo mais.
esse SSL grátis para seu domínio e subdomínio, isso aqui corresponde, pessoal, àquele cadeadozinho de segurança, tá? Então, quer dizer, ele já vai autenticar também aqui. Isso é, nesse valor aqui, ó, ele sai a R$10 por mês. Aí, se você quiser o plano M, ele já vai dar mais recursos para vocês, tá? Então, ele já vai dar alguns recursos a mais. Se você quiser, por exemplo, o plano Turbo, ó, R$27 por mês, tá? Aí observe que já vai vir um monte de recursos. Eu acho assim, pelo menos de acordo com o que eu já pesquisei aqui e vi, esses valores aqui, muitas vezes a diferença que você tem que analisar é a questão de suporte. Por exemplo, lembra que a gente montou aqui uns projetos e tem aquela pasta principal que eu fui salvando com sábado intermediário, aí dentro da pasta sábado intermediário tinha as páginas HTML, aí tinha uma pasta com CSS para a gente colocar CSS, tinha uma pasta com imagens. Então, o que a gente vai trazer para esse site, ou seja, a gente vai fazer o upload, é só pegar aquela pasta, compactar ela, tá? E exportar ela para esse site. E, professor, mas eu não tenho experiência de como fazer isso, pessoal. Quando você entra em contato com eles, isso todos, viu? Não é só o HostGator, não. Tá? Inclusive, ó, eu tenho outro aqui, que é o Local Web. Olha aqui a diferença, né? Planos a partir de R$33 por mês. Então, aqui já é um pouquinho mais caro, né? Mas observe que ele tem outras possibilidades. São e-mails marketing, na verdade. Criador de sites, você pode também ter uma plataformazinha para criar sites por aqui, ó. Planos a partir de 6 e poucos por mês. Hospedagem de sites, ó, na verdade aqui, ó, R$9,90, ou seja, mais barato que o HostGator, tá, né? E observe que lá, SSL grátis, domínio grátis, criador de site grátis. Ou seja, antes de criar, antes de escolher, observe também que existem várias outras possibilidades aí, tá? Antes, digamos, eu vou pesquisar, eu escolho um ou outro, vou lá, faço o cadastro, eles vão entrar em contato com você, e você pode dizer, não tenho experiência, estou com o site pronto aqui, mas não sei como levar eles para ele, não tem problema nenhum, eles vão mostrando para você, ou seja, vai explicando como é que se faz esse upload, tá? Fez o upload, tem um campozinho para você inserir o seu domínio que você já comprou, ou se você diz, não, eu vou usar o domínio que vocês estão me oferecendo aqui, tá? Pronto, aí você usa ele grátis. Agora, só alertando, que às vezes, por exemplo, o domínio também não tem, aí talvez você não vai usar o .com, vai ter que usar aquelas outras denominações que vocês viram ali atrás. Aí vai precisar fazer alguns ajustezinhos aí. Mas, enfim, todos esses servidores... Oi, então, pode falar. Esse segundo plano, eu acho que é para a criação de mais sites, mais de um. É porque as descrições aqui, elas não estão bem claras. Só quando você escolhe mesmo, por exemplo, quando você vai observar qual a diferença entre um e outro, é porque ele tem, por exemplo, limite de páginas. Então, um exemplo, aqui ele não está descrito, mas esse 10 e 19 aqui é até tantas páginas. Por exemplo, um home, um contato, um produto, por exemplo, aí 2, 3 páginas. Isso é esse valor. Aí, por exemplo, digamos que você tenha 5 páginas, aí o primeiro aqui ele já não seria útil, aí você já vai ter que ir para um maior. Né? Tem 10 páginas, aí já vai ter que ir aumentando, ou seja, tudo vai depender do tamanho do seu site também. Se você vai contratar de acordo com a estrutura que você precisa, né? Na verdade. Professor, também é possível criar mais de 2 sites digamos, por loja, por investimento? Na verdade, são chamados de subdomínios. Né? Por exemplo, um Americanas, por exemplo, americanas.com.br / cartões, um exemplo. Então, ele quer como se colocasse 2 sites em um só, entendeu? Um direcionasse para o outro. Então, você pode, por exemplo, criar eles separados ou você fazer essa questão do subdomínio, né? Seria essa possibilidade. Mas quando se fala em sites, é um conjunto de páginas, tá? Então, sites é um conjunto de páginas, certo? Agora, quando se fala em mais de um site, é porque são 2 projetos ou mais. Aí você vai fazer vai vincular aí.
certo? Mas o contrato vai ser de acordo com a quantidade de páginas que você tem, né? Que você precisa. É bem interessante aqui porque ele dá alguns servidores, por exemplo, a registrar o seu domínio, registra seu domínio nacional ou internacional e garanta seu endereço na internet. R$36. Eu creio que isso aqui seja por ano, tá? Tá mais barato do que o próprio registro do ABR. Vamos lá, aí vem servidor nas nuvens, ó, para as empresas armazenarem dados nas nuvens. Aí ele vai dar um monte de possibilidades. Uma coisa que eu já posso adiantar para vocês, quando terminar o curso, vocês serão profissionais de informática, tá? Quando a gente tem uma formação, quando a gente faz um curso de tecnologia, por exemplo, você vai trabalhar em uma empresa, chega lá, você pode encontrar qualquer uma dessas opções aqui para trabalhar. Então, digamos que a empresa ela quer fazer um servidor nas nuvens, tá? Isso aqui é mais para quem tem curso superior, ou, por exemplo, lá a Microcampo, ela deu um curso, ela tinha um curso de TI, que ensinava a fazer isso daqui, tá? A estruturar isso daqui, certo? Mas, às vezes, acontece, por exemplo, e-mails, né? Para enviar e-mails marketing, né? Aí a empresa quer criar, por exemplo, tecnologia VoIP, quer configurar. Essa tecnologia VoIP é tecnologia voz sobre IP, tá? Que é quando você usa, por exemplo, a internet para fazer ligações para telefones normais. Aí vem outros servidores aí, então ele dá várias possibilidades. Aqui ele já dá até alguns layouts prontos, por exemplo, você quer criar um site de um restaurante, vai lá, ele já tem semi-pronto, é só você personalizar, tá? Acho que a gente não viu ainda o Adobe Music, mas vocês vão ver o Adobe Music e a gente consegue criar um site também sem usar nenhuma linguagem de programação, né? Sem desenvolver nada, só através da orientação a objetos. Pessoal, entenderam como é feito essa questão do domínio e como é feito a hospedagem dos sites? Sim. Professor, Oi, pode falar. então, basicamente, para a pessoa botar um site no ar, tem que criar o site pelo HTML, comprar o domínio e colocar ele em público também. É só essas três coisas que tem que fazer ou tem alguma coisa a mais? Só tem que fazer isso. Primeiro você vai ter que ter um site, depois você vai ter que ter um domínio, e depois você tem que escolher um servidor para hospedar ele. A gente fala em hospedar, tá? É como se fosse um hotel e você está hospedando o seu site. Mas então, existe hierarquia entre esses servidores de hospedagem, tem os que, se você hospedar lá, vai ter mais acesso, algo do tipo. Tem, é isso que eu estou dizendo. Antes disso, você fazer essa pesquisa. Tem uns, por exemplo, que a quantidade de e-mails corporativos é limitados, um exemplo, 100 contas de e-mails apenas, tá? Tem deles, por exemplo, que suponhamos que o seu site está com algum problema. Aí você entra em contato. Dependendo do seu plano, em até 3 horas ele começa a dar o suporte. Tem outros que é a partir de 12 horas, tem outros que é a partir de 24 horas. Então, assim, tudo depende do que você paga, entendeu? Então, tudo vai depender do plano que você contrata. Por isso, assim, que eu disse, dá uma pesquisada, uma analisada antes, para saber qual é o mais viável. Entendeu? Entendi. Tem um aqui que eu lembro que eu vi, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é bem conhecido também. Deixa eu ver aqui, Hostnet, eu acho. Hostnet, acho que é Hostnet mesmo. Hostnet aqui, ó. É outro também bem conhecidozinho aqui. Às vezes o espaço, por exemplo, eu vim ali, esse aqui é muito conhecido, esse Hostnet. Tá, eu vi ali com o espaço de armazenamento era 100 megas, a outra aqui eu já vi que era 500 megas. Então, assim, é questão de você ir pesquisando para tentar encontrar o que vale mais a pena. Tá? Olha lá, ele vem vídeos, olha lá. Ó. Vem um monte cada um vai ter o seu diferencial, digamos assim. Tá? Ó. Esse daqui, por exemplo, espaços de bancos de dados, porque MySQL aqui é um banco de dados. Aí, por exemplo, se o seu site tiver um banco de dados, esse plano mais barato aqui, esse aqui já é 49, ou seja, aquele outro que era R$10,
né? Então, obviamente aqui, ó, já tem um diferencial, né? Olha lá, por exemplo, 3 domínios, ó, domínios e subdomínios, 3, lá era só um, por isso também que era aqui o valor. Tá vendo? Aí vem um monte de diferentes, de diferencial. Tá vendo? Só eu. E a tela tá preta, falando. Pessoal. Não. Tá só o pessoal. Tipo, os participantes de aula. E um quadradinho bem miudinho embaixo. Deixa eu verificar agora aqui, viu? Porque às vezes esse site é meio osso. E agora? Agora sim. Agora sim, né? Pronto, beleza. Aí, ó, esse daqui, ó, que é o HostNet, ó, esse daqui, os planos é a partir de R$ 49,90. Mas aí quando você vai olhar, por exemplo, o que eles oferecem dentro desse R$ 49,90, é bem superior do que aquele que oferece apenas, digamos, 10, que é R$10. Então, quer dizer, lá também é limitado. Então, aqui vem bem mais informações, ó. Tá vendo? Ó, ferramentas prêmios, aí vem o WordPress, temas personalizados, vem editor de CSS. Deixa eu ver aqui que o Gival tá entrando. E aí, Matheus, bom dia. Então, ó, observe que aqui vem mais possibilidades, ó. Então, você olha aqui, por exemplo, imagine um site aqui que paga R$ 1.200 por mês, quer dizer, é muita coisa, né? Mas, assim, não é um site qualquer também, certo? Então, a parte de hospedagem funciona dessa maneira. E aí, Givaldo, bom dia. Bom dia, entenderam aí? Pelo atraso. Beleza, Givaldo. E aí, pessoal? Oi? Aconteceu alguns equívocos aqui. Não entendi. Aconteceu alguns equívocos aqui aí, por isso que eu me atrasei. Tranquilo, Givaldo. Beleza. Então, pessoal, ó, a parte de hospedagem, a dica que eu dou é pesquisar antes, tá? Para saber o que você vai utilizar, tá? E aí existe aqui em cima, você pode imprimir boleto, né? Tem até esse HostNet aqui, por isso que eu falei que ele era bem famoso, que ele foi o primeiro servidor web a poder abrir franquias, né? Então, abrir franquias, por exemplo, se você levar em consideração que Arapiraca é uma cidade grande, tem muitos sites, né? Você quer abrir um ponto físico para que as pessoas vão até lá, contratem o serviço e tal, né? E tem aqui a franquia. Mas vamos lá, tá? Pessoal, vou voltar aqui para os slides para a gente continuar. Então, olha só. Então, isso daqui foi exatamente essa questão aqui da hospedagem do site, ó, que existem várias empresas que oferecem o serviço de hospedagem, e a escolha de um bom servidor afeta diretamente no trabalho do CEO. O Googlebot faz a leitura de páginas já indexadas várias vezes, eu repeti aqui, e sempre o conteúdo dessas páginas devem estar disponíveis, tá? Então, assim, não é que ele vai fazer o Googlebot vai fazer uma vez, encontrou, beleza. Não, vai ser algo que vai ter uma rotina para ele, né? De vez em quando ele vai lá no seu site, verifica como é que está, se os links estão funcionando. Então, existe esse monitoramento aí. Pessoal, continuando aqui, aí ele fala aqui em arquivos robots, tá? Então, aqui ele diz o seguinte, ó, o arquivo robot é um arquivo de texto simples que informa para o Googlebot quais páginas e diretórios do site devem ou não ser indexados. O exemplo a seguir de arquivos robots, TXT, faz a configuração para qualquer robô de busca, ou seja, sites como Google, Bing e Yahoo. Tá? E as configurações são do que os diretórios upload e documentação não devem ser rastreados. Vamos colocar aqui um exemplo, tá? Para que serve esse arquivo robots, né? Um site completo ele vai ter uma série de arquivos. Dentre elas, por exemplo, o arquivo robots é um arquivo TXT que você pode fazer lá no bloco de notas, você pode fazer no próprio Sublime, tá? Qualquer editor de texto você pode fazer. E salva o arquivo .txt lá dentro da pasta principal, tá? Então, por exemplo,
A funcionalidade desse arquivo robots.txt é exatamente ele informar ao Google o seguinte. Primeiro, o Google vai acessar o seu site. Quando acessar o seu site, vai ter um arquivo robots.txt informando ao Google. Google, você pode verificar tudo. Porém, essas pastas e essas pastas, você não vai poder entrar. Então, quer dizer, o arquivo robots.txt, o papel dele é informar ao Google quais diretórios podem ou não ser indexados, tá? Ou seja, anexados ao servidor do Google. Então, digamos que você tenha você tem um site e esse site ele tem cadastro de usuários. E você, por exemplo, você quer, digamos, como é que eu posso falar aqui? Proteger os dados dos clientes. Porque se os dados do cliente estão lá no seu servidor, a responsabilidade é sua. Se o Google entra, existe uma possibilidade de alguém mal intencionado também entrar, porque aquele arquivo é público, né? Então, quando você torna um arquivo público, qualquer pessoa pode acessar. Então, por exemplo, dados dos clientes, suponhamos que tem uma pasta que tenha, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, né? Um site de uma escola, e um aluno chega e ele traz o histórico dele, né? Da escola anterior, que é assim que funciona. Então, digamos que lá no sistema a pessoa escaneia aquele histórico e anexa junto dos dados do aluno. Está lá um monte de imagens, né? Porque as imagens são, digamos, aliás, os arquivos que foram escaneados ficam em imagens, tá? E aí vai ter uma pastazinha para guardar esses arquivos. Então, através do arquivo robots.txt, você informa ao Google, Google, esses arquivos aqui você não pode ver. E aí o Google obedece e ele não consegue, digamos, visualizar aquelas informações. Não fazendo isso, tá? Tanto as informações que estão dentro daquela pasta, daquele diretório, podem ficar públicos no Google, tá? E alguém tem de ter acesso aos históricos escolares, por exemplo, tá? Então, o arquivo .txt seria isso. Se você observar nesse códigozinho aqui, ó, ele criou aqui, ó, só um comandozinho user, agente, aí colocou esse outro comando aqui, ó, disallow, dois pontinhos, barra, e aqui a gente vai colocar os diretórios, tá? Então a gente só faria isso daqui, certo? Pode usar, professor, esses códigos no HTML? Não, ele não é HTML, é .txt. Como é que eu faço para... Deixa eu abrir aqui o Sublime para mostrar para vocês aqui como é feito, tá? Vamos lá. Vou abrir aqui e já compartilho com vocês aqui. É uma coisa muito simples, tá, pessoal? Uma coisa muito simples mesmo. Agora, sim, simples, mas que tem uma importância muito grande. Tá? Deixa eu... Então, ó, quando você abre o Sublime, tá? Não precisa... Deixa eu olhar só aqui. Como foi que ele usou aqui? Use agente, dois pontinhos. Ponto asterisco, aí colocou aqui dois pontinhos, deixa eu ver se tem barra ou vai direto aqui, tem. Pronto, aí digamos que você não quer que aquela pasta IMG, aquela que a gente criou quando a gente estava vendo HTML e CSS, né? IMG, você não quer que ela torne-se público, e você, digamos, pode colocar aqui, ó, suponhamos que tenha lá uma outra pasta, e essa pasta, por exemplo, seja docs, um exemplo, tá? Então, essas duas pastas aqui, simplesmente o Google ele não vai entrar. Terminou, ou seja, só é você criar isso daqui, vai lá em salvar, tá? O Ctrl S. Como eu perdi todos os dados, eu acho que não está aqui o de vocês, mas vamos ver aqui. Não é aqui, deixa eu olhar. Pronto, sábado intermediário, tá? Então, por exemplo, o que é que eu vou fazer aqui? Salvar, ó, qualquer coisa eu posso procurar aqui, ó. .txt, vamos procurar aqui, né? Ele está em algum canto. Tem que ter aqui. Se ele não tiver, a gente digita, mas não tem.
Pensei dele ter aqui, mas ele não tem. Aí eu vou apenas digitar aqui, ó. Robots. .txt. Pronto. Salvei aqui, ó. Só isso. Salvei, pronto, ele já está salvo aqui como arquivozinho .txt. Deixa eu abrir a pasta aqui para mostrar a vocês, tá? Só abrir ele aqui e eu mostro. Cadê, meu Deus? Já perdi aqui. Já mostro aqui para vocês, tá? Ó, observa aqui que o arquivozinho, ó, robots, ele já está aqui. E existem outros arquivos que vocês vão ver agora que se pode criar e ir colocando todos eles juntos do projeto. Porque, lembrando, a página principal é essa daqui, ó, sábado intermediário. Tá? E os arquivos, aí a gente organiza ele aqui. Então, quando a gente vai, por exemplo, mandar lá para o servidor de hospedagem, o que é que a gente vai fazer? Ó, clicar com o botão direito, ó, adicionar para o arquivo, aí vem uma observação. Alguns servidores, eles podem, não sei se apareceu aqui, eu acho que não apareceu uma janelinha, deixa eu compartilhar, que isso aqui é chato. Esse bicho aqui, deixa eu compartilhar geral, porque ele mostra todo. Ó, alguns servidores de sites, eles não querem que o arquivo ele vá em RAR, tá? Vai em zip, ok? Então, lá na descrição, quando você contrata, eles vão dar o manualzinho. Então, aqui você se colocar... Oi, Edvaldo. Agora, qual é melhor utilizado para usar? Recomendado, no caso. O RAR ou o zip? Não, isso daí vai do servidor, Edvaldo. Isso daí a gente... Na verdade, a gente não vai ter o direito de escolha, né? É o que o servidor trabalha, é o que eles acham que seja mais interessante para eles lá. A eles que vão informar. Tá? Mas é para compactar, né, professor? Exato, para você compactar. Então, compacta ele, ó. Digamos, vou deixar aqui RAR, tá? Vou clicar em OK. Pronto. Aí é essa pastazinha aqui, ó, que vocês vão levar ele lá para o... Vão levar lá para o servidor. Entendeu? Aí o que acontece? Eles vão criar, pessoal, tem um esquemazinho lá que eles vão criar um servidor chamado de FTP. Né? O FTP é deixa eu ver se eu lembro aqui. FTP como é, meu Deus? Eu estou aqui na cabeça e agora não lembro. Que é o protocolo de transferência de arquivos. Eles vão criar um esquemazinho lá que todas as vezes, por exemplo, que você quiser fazer alguma atualização no seu site, você já possa, digamos, você vem aqui, abre a página, edita e salva e automaticamente já fica lá para eles. Você já envia. É bem interessante o processo. Tá? Vamos lá. Pessoal, entenderam aí a respeito como é essa questãozinha aqui do arquivo robots, para que serve? Sim. Tranquilo, né? Bem fácil. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Sitemap, pessoal, ó. O arquivo sitemap.xml é utilizado para informar para o Google quais são as páginas dos sites e quais URLs de acesso para cada uma. Trata-se de um arquivo simples e criar e enviar esse arquivo pode acelerar o processo de indexação das páginas de um site. Traduzindo, como é que funciona isso daqui, tá? Primeiro, cada página ela tem uma prioridade. Digamos que você cria lá um site, aí nós temos o home, nós temos o produtos, nós temos o contato, nós temos o serviço, por exemplo. Nós temos 4 páginas, tá? E aí o que acontece? O Google, ele não indexa o site completo. A indexação do Google, ele faz a partir da página. Então, por exemplo, o Google ele vai fazer 4 indexações: início, serviços, produtos e contato. Ele não faz a página toda. Mas o que acontece é o seguinte: imagina você ir para uma feira de eventos, digamos um espaço bem grande, e se tiver alguém
na entrada do evento para dizer o seguinte, olha, por aqui você encontra os stands referentes ao tema tal, por aqui você encontra tal, ou seja, é como se você, aliás, como não? Se você observar aqui, ó, é sitemap, então, ou seja, mapa do site. Então, você está criando um arquivo para direcionar o site, aliás, direcionar o Google, tá? Para todo o site, ou seja, quais as páginas que o site tem, né? Quais são as que você considera mais importantes? Aí você vai dando prioridades a ela. Entendeu como é que funciona? E é um arquivozinho XML. Como é que eu faço para criar esse arquivo XML, por exemplo, aqui? É lá no Sublime também, pessoal. Ó, se você vem aqui, ó, vou fechar isso aqui para não ter um monte de coisa, tá? Vou abrir um arquivo, vem aqui em View, Syntax. Aí agora eu vou procurar o que? XML. Vamos procurar aqui, que eu sei que tem XML. Deixa eu ver aqui. Se vocês veem aí, me falam, tá? XML, aqui embaixo, ó. XML. Vou dar um cliquezinho aqui em XML, tá? XML é uma linguagem mais de estruturada e organizada, é bem parecida com HTML. Aí o interessante também é que aqui ele não mostrou a estrutura base do XML. Eu lembro que faz tempo que eu não mexo com XML, mas eu lembro que tem só uma linhazinha onde você vai especificar qual é a versão. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou voltar aqui. Porque no slide ali não coloquei. Mas se você colocar aqui, ó, estrutura XML. Olha lá. Estrutura XML. Eu até que ele já dá uma imagenzinha, só para a gente ver aqui. Deixa eu ver se ele abre, ó. A estrutura é só isso daqui, ó, XML, versão, eu não sei qual é a versão do XML que está se trabalhando agora, mas suponhamos que você coloca aqui, ó, vamos lá, abre aqui, coloca uma interrogaçãozinha aqui, cadê a interrogação? XML, XML, deixa eu ver lá mais, tá, pessoal? XML, espaço, ó, já colocou aqui, ó, versão. Ó, a versão é igual a 1.0. Igual, abre aspas, 1.0. Eu acho que agora fecha a tagzinha aqui, ó. E faltou interrogação, espaço, interrogação, tá? E por último, não, só isso mesmo, tá? É só isso daqui que você cria o XML. Criou o XML. Aí agora é só você descrever, por exemplo, quais são as URLs e quais são as prioridades, tá? Por exemplo, digamos que eu abro aqui uma tagzinha URL, só um detalhe, viu? Aqui ele não cria tudo não, viu? Como a gente... Ah, ele já criou ali. Tava demorando ali. Vamos lá, URL. Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, local. Ó, vou abrir uma tag loc. A tag loc, deixa eu ver se ela fecha aqui, fecha. Ó, barra, ela já fecha aqui. E aqui eu vou colocar o quê? Eu vou colocar o domínio. Aliás, vou colocar o site, tá? Então, digamos aqui, ó, vou colocar http, // e digamos, vou colocar aqui, ó, www.delícia, vou colocar delícias da Cida, tá, pessoal? deliciasdacida.com.br. Esse daqui é o site. Aqui abaixo eu vou dizer a prioridade, pessoal. Ó, eu vou dizer a prioridade. Então, digamos que... Eu acho que é assim. Deixa eu ver a escrita. É o que acontece? A prioridade, obviamente, ele vai aqui, ó, de 0 a 1000. Tá? Aí eu vou dar essa prioridade aqui a ele. Então, digamos que esse site ele é o site principal, é digamos, a página principal. Aí, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui 1000, ó, ponto 1000, tá? Aí, agora tem outras páginas, por exemplo, aí eu venho aqui, coloco outra novamente, e aqui, digamos que é /produtos, por exemplo.
tá? Aí eu vou colocar o seguinte, a prioridade eu vou colocar 0,900. O professor, Ei, e pode para falar. inserir imagens, é do mesmo jeito do HTML? Não, isso daqui não entra imagem, não. Isso daqui é só... Não? Não, o XML aqui, a gente só está apenas informando ao Google quais são as páginas que ele vai encontrar nesse projeto e qual é a prioridade de cada uma, ou seja, qual é a importância de cada uma. A gente não insere imagens, não. O XML, pessoal, a gente utiliza em sites apenas para configurar o site, é apenas isso, certo? Apenas para configuração. Por exemplo, existem os arquivos XML que você pode criar para colocar um link, aliás, colocar uma imagem, um exemplo. Lembra que, eu acho que a gente fez, não fez, a gente vai fazer, na verdade, ainda. A gente vai utilizar o W3, não utilizamos, vamos usar o W3 e a gente vai montar um projetozinho lá, bem legal, vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês. Por exemplo, a gente vai criar um aplicativo. Então, quando a gente cria um debug, ou seja, cria um SDK para o Android, ou seja, o instalador do Android, tá? No nosso caso, a gente vai ver que vai ficar com o link do PhoneGap, que é o programa que a gente vai usar para fazer esse debug. Aí você vai dizer, mas eu queria que ficasse com a minha logo. Aí o XML, ele utiliza para fazer com que essa imagem apareça lá, tá? Mas o XML é só para configurar, apenas isso, tá? Ele serve para configurações. Vamos lá. Tá. Então, digamos aqui, ó, produtos, aí eu dei uma importância a ele, ou seja, uma relevância, porque a principal é a mais importante aqui, ó. Então, eu vou informar o Google que quando ele abrir o projeto aqui, ele vai encontrar, primeiro, um arquivo informando quais são as páginas que ele pode ou não pode abrir, tá? Vai encontrar esse carinha aqui, esse arquivo, que ele vai ser o que vai dar as instruções ao Google, ou seja, os caminhos, ó, aqui você pega a página tal, aqui você pega a página tal, e vai colocando a relevância sobre cada um deles. Aí eu vou colocar outra aqui abaixo, digamos que eu vou colocar aqui, ó, barra contato, um exemplo, tá? Barra contato. Aí eu vou dizer, eu posso dar a mesma prioridade para os outros? Posso. Eu só tenho que deixar um com a prioridade máxima, por exemplo, tá? Ou seja, o mais importante. Mas eu poderia, por exemplo, contato. Contato não é mais importante que produtos. Então, eu vou colocar aqui, cadê? 800, tá? Aí, digamos que agora eu vou colocar barra, por exemplo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, serviços, tá? Serviços. E aqui eu vou dizer, por exemplo, que a prioridade dele, eu posso dizer que é 900 também, não tem problema, tá? Agora, um tem que ficar com a prioridade máxima, tá? Terminei isso daqui, o que é que eu vou fazer? Salvar. E onde é que eu vou salvar ele, pessoal? Ó, dentro, deixa eu ver se está aqui. Não esqueço, viu? Aulas, sábado intermediário. E eu vou salvar ele onde? Eu vou salvar ele aqui, tá? Qual é o nome? Por exemplo, site map, tá? Ó, site map, tá? Não precisa colocar o XML, tá? Não precisa colocar o XML, porque já defini aqui, ó, o tipo, tá? Então, salvar. Ok? Salvei. Pronto. Já tá lá, ó. Se eu abrir aqui a pasta de vocês, ó, sitemap, tá? E o arquivozinho XML. Certo? Entenderam, pessoal, aí como é? O professor paga a hospedagem do mesmo jeito, só que eu só lanço o meu arquivo, em vez de fazer da outra forma. Não, calma, você está misturando as coisas. Olha, isso que nós estamos fazendo é estruturando o nosso site, ou seja, fazendo as configurações do nosso site. Isso daqui é uma configuração manual, tá? Isso aqui é interno. Quando você vai mandar para a hospedagem, tudo que você criar aqui dentro, você vai ter que mandar para lá. Tá? Na verdade, como eu falei, você vai mandar a pasta toda, ó, sábado intermediário. Agora,
Professor, se eu mandar, por exemplo, se eu hospedar, e outra coisa, eu não vou pagar por ter esses arquivos não aqui, ó. Não vou pagar isso daqui. O que na verdade, o site, aliás, a hospedagem, ela vai, digamos, ter como principal é isso aqui, ó, os arquivos HTML. Isso daqui é uma configuração nossa, ó. Ah, professor, se eu não botar um arquivo robots, não tem problema, o Google vai acessar todas as pastas do seu site, tá? Aí, se eu colocar, melhor, se eu mandar um site e não tiver o arquivozinho sitemap, o que é que vai acontecer? O Google, ele simplesmente vai achar o seu site mais demorado, porque ele vai demorar mais para achar as informações. É apenas isso, Cauã. Mas isso aqui não tem nada a ver com hospedagem, não. A hospedagem a gente já passou, já expliquei lá. Isso aqui é só uma configuração que nós estamos fazendo no nosso site, tá? No caso, o arquivo O senhor não entendeu o que eu quis dizer. Não, eu falei assim, se da mesma forma que a gente fez outra, nessas configurações que a gente fez agora, a gente poderia compactar e já lançar o nosso arquivo, em vez de fazer as outras configurações que a gente fez. Entendi. Pronto, então, vai tudo. Tudo que você colocar aqui, todas as configurações, você manda junto, tá? Tudo vai junto. Entendi. Tudo que tiver dentro da pasta principal, você manda junto. E existem outros arquivos também que você pode mandar, tá? Então, isso daqui foi o sitemap. Na verdade, é uma junção de mapa do site, tá? Mapa do site é uma forma de, digamos, o Google conseguir encontrar as páginas e saber quais são as mais importantes ou as menos importantes, através de um arquivo que vai indicar tudo isso ao Google. Certo? Tranquilo, pessoal? Ok. Beleza, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu ver aqui, tá? Ele vem falando aqui sobre títulos das páginas, né? O título informa para o usuário, o título informa para o usuário e para o Google qual o conteúdo de uma página que está sendo exibida ou rastreada. Para definir o título de uma página, é utilizada a tag header. Na verdade, nós já vimos, né? Ou seja, dentro da tag header tem o título. Nós já vimos isso daqui, tá? Nós já vimos. Então, eu vou só reexplicar, mas a gente já viu. Lembrando que lá a gente fez até aquela otimização externa lá do Google, né? E que ele dá 3 títulos para a gente criar. Então, dentro do título, aí você pode colocar aqui no máximo 90 caracteres. Só que espaços contam, né? Então, espaço conta. Então, quando você for contar, tem que contar letras e espaços, tudo, porque tudo isso aqui são caracteres, tá? E lá no HTML, ó, lá no HTML, por exemplo, aqui, ó, aqui dentro do título, aí você pode fazer isso daqui, ó, barra, espaço, e aqui você pode colocar lá, por exemplo, curso de informática e aprenda a desenvolver sites e apps, por exemplo. Então, assim, aqui dentro você vai fazer essa descrição, tá? Lembrando que essa informação aqui é ela que vai aparecer no título da página, mas também serve para o Google, tá? Serve para o Google saber, né, qual é o conteúdo que vai vir abaixo, né? E, obviamente, ele vai conferir, né, se as informações que tem no título tem a ver com o conteúdo abaixo, tá? Tranquilo aí, pessoal? Deixa eu só fazer a frequência aqui rapidinho, tá? Porque lembrando que faço 2 frequências aqui. Na verdade, eu faço 3. Vamos lá, uma. Deixa eu só colocar aqui, tá? Que curiosidade. Não sei porque não está aparecendo aqui o de vocês. Eu faço. Continuando, tá? Vamos lá para o PowerPoint. Aí vem aqui, ó, títulos das páginas, acabamos de ver, na verdade já tínhamos visto. Descrição da página, bem importante, eu acho que a gente não viu isso daqui, mas vai ser bem interessante. Ó, as meta tags são informações
que não aparecem para o usuário, mas podem ser utilizados para fornecer informações extras sobre o conteúdo de uma página para os sites de buscas, como o Google e outros serviços da internet. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Abaixo do título, tá? Eu vou abrir uma tagzinha meta, tá? Colocar aqui, ó, meta name description, content, e aqui a gente vai fazer um pequeno texto. Se não me falha a memória, pessoal, eu acho que é 200, ou é 225, ou é 125 letras no máximo. Deixa eu ver se eu encontro aqui no livro, mas não tem. Qualquer coisa, depois se eu lembrar, ou se eu ver direitinho, eu passo para vocês. Mas seria isso daqui, para a gente fazer. Nós já temos uma meta, que é o meta set. Detalhe, eu posso inserir esse meta name abaixo, tá? Ou eu posso inserir entre um e outro, desde que esteja dentro do head, tá, pessoal? Desde que esteja dentro do head. Pode ser abaixo da primeira meta aqui ou acima. Quem diz é você, tá? Tanto faz uma quanto a outra. Vamos lá. Então, por exemplo, meta. Aí, olha só. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou colocar aqui, ó, meta name. Aí, eu vou colocar description. Deixa eu ver se é assim. Só description. Vou colocar um P aqui. Deixa eu só ver a escrita aqui rapidinho, tá? Isso mesmo, description. Vamos lá. Mais na frente, content. E aqui dentro do content eu vou fazer a descrição, tá? Aí eu vou dizer, aprenda informática com... Isso é por Google, né, professor? Isso, o usuário não vai ver essa informação, tá? Isso aqui é só para o Google. Informática com aulas presenciais, professores, formados na área, vírgula, na melhor instituição de ensino tecnológico. Isso aqui eu vou só... Tecnológico. Cadê aqui? Brasil. Vamos lá. Então, ó, esse meta name aqui, ó, ele serve exatamente para que você faça uma discriminação, tá? Do seu site. O que é que vai ter no seu site? Aí você vai lá e coloca. Aí você vai dizer, professor, suponhamos que o meu site tenha lá o produto, aliás, tem a página principal, tem produtos, contatos e serviços. Essa descrição, pessoal, ela é individual de cada página, tá? Então, se o seu site tem 5 páginas, você vai fazer 5 metas. Cada meta desenvolvendo aquela página. Porque, lembrando, o Google, ele indexa apenas página e não o site completo, tá? Agora, obviamente, ele vai, por exemplo, se ele entra se ele pega o seu projeto ali, o seu site, e quando ele entrou, ele verificou que já tem um mapa do site, por exemplo, aí ele já aproveita e já sai visitando todas as páginas. Favorece para ele e ajuda por ele. Mas que são indexados são apenas as páginas. Então, essa meta aqui, ela serve para isso, tá? Para que você possa fazer uma discriminação sobre o que é que vai ser encontrado no seu site. Detalhe também, né? Isso daqui é uma otimização interna, tá, pessoal? Isso aqui é uma otimização interna. Lembrando que a otimização interna é o que a gente faz dentro do projeto, ou seja, na mão mesmo, tá? Como, por exemplo, os 2 arquivos que a gente acabou de desenvolver, ó, sitemap, robots, tudo isso aqui é otimização interna. Agora, o que a gente usa lá por exemplo, aquele que a gente viu de acessar o serviço do Google e fazer a configuração lá, aí lá já é um serviço externo, tá, pessoal? É Occpage, né, professor? Isso, Occpage, exatamente. Assim. Occpage. Tem a OnePage, que é interna, e tem a Offpage, que é externa. Tá? Pessoal, tranquilo aqui na descrição de páginas. E, pessoal? Tranquilo. Tranquilo, né?
Vamos lá. Tranquilo. Olha só, continuando aqui, por exemplo, keyword tags, né? E quando a gente fala em keywords, são palavras-chave, tá? Ou seja, as tags que a gente vai colocar e com as palavras-chave. Ele diz o seguinte, as keywords também podem ser utilizadas como meta tags e servem para definir uma lista de palavras relacionadas com a página. Por ser uma meta tag, esta lista de palavras não é exibida para o usuário e somente os robôs de buscas fazem a leitura. Então, por exemplo, ó, nós colocamos aqui a meta name, que nós usamos agora há pouco, mas ao invés de a gente usar o description aqui, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar as keywords. Então, basicamente, o que seriam essas keywords? A gente vai utilizar palavras-chave, que é algo que eu já vim falando para vocês lá no início. Lembra que no Word, aliás, no Google, quando a gente foi fazer a otimização externa, tinha lá algumas palavras-chave para a gente utilizar, tá? Então, aqui a gente faz a configuração, tá? Por exemplo, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou vir aqui, vou abrir uma meta. Aí eu vou apagar, né? Colocar name. Aí, ao invés de eu colocar descriptor, eu vou colocar aqui, ó, keywords. Tá? Deixa eu ver se é assim mesmo a escrita. Eu penso que a cabrinha ruim de inglês sou eu. Keywords. Só faltou um S. Vamos Tem lá. um S. Vamos lá. E aqui na frente eu vou colocar o content novamente. E aqui eu vou colocar as palavras-chave. Por exemplo, curso, informática. Ó. Lembrando que nós temos as simples e nós temos as cauda longas. Cauda longa é quando tem mais de uma palavra. Eu posso colocar só informática, por exemplo. Eu posso colocar, por exemplo... deixa eu só organizar aqui. Posso colocar, por exemplo, curso de hardware. Posso colocar aqui, ó, curso de inglês. Curso... Aliás, vou colocar aqui, ó. Desenvolvimento de games. Tá? Pronto. Aí eu posso colocar várias aqui, tá, pessoal? Posso colocando várias descrições aqui. Então, consecutivamente, essas palavras-chave aqui são aquelas que os usuários vão procurar na internet. Ah, eu quero fazer um curso de games, né? Aí eu poderia colocar aqui, por exemplo, poderia colocar aqui, ó, um exemplo, curso de desenvolvimento games, um exemplo, porque possa ser que alguém procure usando a palavra curso ou só desenvolvimento de games. Possa ser que alguém coloque aqui, ó, por exemplo, curso, deixa eu só copiar aqui para não ter que digitar tudo. Curso de desenvolvimento de games em Arapiraca, tá? Poderia fazer a mesma coisa lá, curso de informática em Arapiraca, ó. Lembrando que as palavras-chave é a gente pensar como as pessoas pensariam para chegar até a gente. Ah, ó. Curso de hardware. Curso de hardware em Arapiraca. Ó. E assim sucessivamente. Então, aí nós estamos definindo de uma forma interna, tá, pessoal? De uma forma interna. Inclusive, eu vou só dar uns espaçozinhos aqui para vocês só ver que está separado aqui, tá? E aí observe que isso é uma otimização interna. Primeiro, a meta name, a meta name description, que seria exatamente para a gente fazer uma descrição do site. A meta name keyword, que seria para a gente informar as palavras-chave do site, tá? E a meta char7 e o TF8, que a gente já sabe que é o padrão de linguagem, né? Que é o português Brasil. A gente usa lá. Outra coisa que não vai ganhar
pontos com o Google, mas o Google vê como bons olhos, não, assim, é declarado que não ganha pontos. É apenas informado que o Google vê isso como bons olhos. Ó, o Lang, tá? E a gente colocar aqui, ó, o PTBR. PTBR, tá? Então, assim, são essas pequenas configurações que nós fizemos, né? Que nós fazemos, que faz com que o seu site ele seja desenvolvido de uma forma profissional e que, consequentemente, ele consiga rank ou consiga ponto, né, com o Google, a ponto de o Google nos dar como resultado. Entendeu? Professor, uma dúvida. Professor, uma dúvida. Quando eu colocar esse Lang PTBR, eu posso tirar esse MetaChat e o TF? Que eu lembro que uma vez eu fiz e deu algum problema. Não, você pode deixar os dois, sem problema nenhum. Porque e qual a função dele, professor? Então, primeiro, o de cima é você informar o seguinte, qual é o idioma, tá? Lá o Lang PTBR. Esse char7 e o TF8, ele vem mais a questão do padrão de textos, né? O padrão, a formatação. Mas que é o PTBR também. Na verdade, os dois eles se complementam. Tá? Na verdade, os dois aqui eles se complementam. Então, um é mais para a questão, você está informando a linguagem, e o outro você está informando o padrão. Né? Eles são bem parecidos, mas na verdade um complementa o outro. Por exemplo, deixa eu salvar como aqui, só para a gente ver no navegador como é que ele vai ficar. Deixa eu colocar ele na pasta de vocês. Vamos lá. Eu acho que eu errei aqui. Acho que eu salvei lá como... Deixa eu ver aqui. Eu não sei como foi que eu salvei. Eu vou salvar S. Ele ficou aqui como files, ó, por isso que não foi. Vou colocar aqui o HTML. Pronto. Sim. Oxente. Deixa eu ver aqui que tem algum bugzinho aqui. Abre com. Acho que ele vai abrir o código direto aqui. Deixa eu verificar aqui. Só abrir o código lá. Vamos verificar aqui. Save as. Vou fazer aqui um negócio aqui, vou ver se ele vai por aqui, né? Tá, HTML, curioso. Quando chega aqui, ele aparece. Deixa eu fazer aqui um ponto HTML. Deixa eu ver se ele vai aqui. Agora foi. Olha lá. E aí tudo funcionando certinho, sem erros, por exemplo, na acentuação e tal. Sim, detalhe, né? Aqui também, aquilo que a gente informou de metastags, tal, isso aqui não aparece em nada, tá, pessoal? Aqui em cima, no título, ó, quando você para o mouse, aí aparece aquela descrição que a gente inseriu no título, ó. Curso, informática, aprende, desenvolver e tal. Aí ele aparece tudo. Mas as outras descrições não. As outras descrições é só para o Google, tá? Só para o Google. Deixa eu ver aqui, tem uma opçãozinha que eu ia só conferir aqui. Deixa eu ver uma curiosidade. Ó, aqui eles pressionaram elementos é porque ele mostra todo o código ó, que foi implementado, tá vendo? Ó? Inclusive tem uns caras que desenvolvem. Aí eles vão, por exemplo, eles querem copiar alguma coisa de um site. Aí ele, para pegar o código HTML que usaram, aí usa isso daqui.
Aí vai lá, ó, o body e tal, aí se for o caso, seleciona, copia, né? E aqui outra coisa que pode ajudar esses personal elementos aqui é, por exemplo, se tem um erro na página, tá? Aí você quer saber onde é que está acontecendo esse erro, aí quando você vai passando o mouse, ele já vai mostrando onde é o erro, ó. Tá vendo? Aí você consegue identificar onde é que para tem o fazer erro. isso aí? Eu cliquei com o botão direito em cima da página e vim aqui, ó, inspecionar elementos. Ó, inspecionar elementos. Tá Aí certo. ele abre aqui, tá? Deixa eu ver aqui, bora e tal. Tem uma opçãozinha aqui, mas console aqui, ó. No console você pode até, eu acho que editando não vai não, mas teve um aluno que me mostrou um dia, só que eu não quis aprender. Na época, logo quando eu entrei no microcampo, ele abria o Facebook, aí pedia para inspecionar alimentos, vinha aqui em console, e editava o código lá do Facebook e mostrava a senha da última pessoa que tinha acessado o Facebook. Vamos lá. Voltando aqui. Vamos lá. Nem aprendi. É uma coisa que eu não uso, então eu desconsiderei. Pessoal, conteúdos da página. Tem aqui, ó. Quando o Googlebot faz a leitura de uma página, ele somente consegue extrair conteúdos em texto. Por isso devemos ter cautela no processo de otimização dos sites URL. Para montar o conteúdo da página, é necessário utilizar os vários recursos da linguagem HTML para tornar o código que será lido pelo Googlebot o mais claro semanticamente possível. Aí volta, pessoal. Aí volta, aliás, volta para aquele sitezinho, vamos ver se ele abriu aqui. Ainda não abriu, deixa eu clicar nele aqui. Ele volta para aquele site lá do W3 Validator, né? Que seria exatamente, ou seja, ele que vai verificar se o código está semanticamente correto. Por exemplo, lá, Ctrl V, putz, só fiz o Ctrl A, só esqueci de fazer o Ctrl C. Vamos lá. Tá todo aqui, vou pedir para checar. Ó, tem alguns erros aqui. No CSS, ó, descobri que tem um errozinho aqui no CSS. Na linha, vamos ver aqui. Linha 12. Um na linha 12, outro na linha 14. Aqui, ó, linha 12, simplesmente porque eu criei o CSS aqui, ó, de forma interna, coisa que ele não recomenda. Aí teria que ser criado externo, ou então, aliás, eu criei inline, né, utilizando inline. Basicamente isso. Deixa eu tirar aqui só para a gente ver. Mas aqui, tem que tirar lá, não é aqui não. Linha 12, vamos lá, vou tirar isso daqui. Vamos lá, checar. Linha 14, ainda tem as listazinhas lá. Mas assim, eu já mostrei para vocês como é que faz essas correções, né? Tem que verificar dicas, né? Que a gente precisa. Eu preciso aqui do L, mas como é que faz para corrigir esse erro aqui? Né? Está funcionando, mas só falta verificar isso daqui. Tem que dar uma traduzidazinha ali para ver como é que faz para a correção. Então, o W3 Validator aqui seria para isso, né? O Validator w3.org é para saber se a sua página está com o HTML semanticamente correto, tá? Quanto menor a quantidade de erros, melhor, tá? Ou pelo menos de inconsistência. Isso aí a gente já viu, tá? Até falei para vocês, ó, pessoal, nas próximas aulas a gente vai ver vai ver que essa ferramenta vai ser mostrada novamente, simplesmente a gente vai pular, tá?
Vamos aqui, passar aqui, ele diz, utilizando as palavras-chave. Isso aqui a gente acabou também ali de fazer, ele só está reforçando. E ele diz o seguinte, é necessário trabalhar essa palavra-chave algumas vezes durante o conteúdo. Ela pode ser repetida em 5 e 7% do total de palavras e deve estar sempre em destaque, sendo utilizados em títulos e textos, em negrito e tal. Boas práticas de SEO sugerem que as palavras-chave a serem trabalhadas sejam colocadas no início de elementos de textos, como títulos e parágrafos. Por exemplo, aqui ó, no HTML, tá? Deixa eu só voltar aqui, tá? Beleza. Olha só, tá? O quanto a gente já, no caso aqui, com essa turma, a gente já foi colocando. Por exemplo, ó, curso de informática, ó, curso de informática. Observe que tem a palavra-chave aqui, ó, cadê aqui? Palavra-chave, meu Deus, não sei por que essa palavra-chave. Ah, tem Word aqui, ó. Curso de informática, tá, ó. Observe que ela está utilizando isso sempre no início da tag, ó, curso de informática. Aí tem, por exemplo, curso, eu poderia colocar aqui, ó, curso, contém 15 módulos, algum deles tal, tá? Eu poderia colocar aqui, ó, da seguinte forma, tá? Deixa eu reformular aqui para mostrar para vocês o que seria trabalhar com as técnicas de SEO, ó. O curso de informática o curso de informática, observe que eu usei novamente a mesma palavra-chave, tá? Tem foco no desenvolvimento mobile, tá? Ó, eu não coloquei ali a palavra-chave, por exemplo, desenvolvimento mobile, poderia ter colocado, ó, desenvolvimento mobile. Alguns são, aí vem aqui. Aí digamos que eu fosse fazer, por exemplo, deixa eu ver aqui, o H1 já está lá, curso de informática. Digamos que eu quisesse fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, Ctrl C. Vou colocar aqui uma tag BR. Aqui eu vou colocar, por exemplo, curso de hardware. Curso de hardware. Aí o curso, ó, de hardware. O curso já tem foco no curso de hardware. Trabalha só que dar uma reformulada aqui no curso de hardware. O aluno aprende a consertar celulares, computadores, notebooks, robótica e redes. Aí digamos que eu vou colocar aqui, por exemplo, robótica na prática. Robótica na prática. De computadores. Vou colocar aqui viu? Consertando celulares. Prática. Pronto, vou colocar só isso daí, tá, pessoal?
Então, observe assim, que o intuito da gente estruturar para as técnicas de SEO seria basicamente isso, ó, você usar as palavras-chave e tudo mais e tal. Seria basicamente você fazer isso aí. Tá, pessoal? Então, seria feito essa estruturação aí. Certo, pessoal? Alguma dúvida ou pergunta? Deu para compreender aí como é que faz essa parte de estruturar? Deu. Tranquilo, né? Então, a dica é, dentro daquelas palavras-chave que a gente viu ali, ou que a gente inseriu aqui em cima, tá? Você tentar repetir essas palavras dentro de um contexto, né? Ou todas as vezes que você for fazer um texto, tenta inserir essas palavras, de preferência, no início da frase, da palavra, e assim por diante. Um errozinho aqui que eu não coloquei, tá? Que eu nem me liguei aqui, mas que não está nada correto, é que eu usei um H1 na linha 12 e eu usei um H1 na linha 21. Isso não é correto, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um H2, esse aqui eu vou colocar um H3, tá? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar aqui um H2 e aqui eu vou colocar um H3. Aí você vai dizer, professor, e o H1? Aí eu vou ter que abrir aqui, ó, um H1. Vou colocar aqui, ó, microcamp tecnologia. Tá? Aí eu posso ir lá, por exemplo, um style, que pelo que eu vi ele já não é correto, tem que fazer ele interno. E aqui eu vou colocar ele, por exemplo, mas é fácil, deixa eu estruturar aqui, até fiquei nessa curiosidade aqui, tá? Eu vou apagar esse aqui tudo. Vou deixar ele assim. Aqui dentro do... Meu Deus, cadê o... Deixa eu só organizar aqui. Apesar que eu tinha deixado aí já para ajudar. Vamos lá. Vou abrir aqui um style. Lembrando que não é necessário colocar isso, tá? Aí aqui eu vou definir que o H1 ele vai ficar com text align center, tá? Ele vai ficar com color, vou colocar aqui white, vou colocar aqui um background color, vou colocar aqui um green, tá? E vou colocar aqui fonte family, vou colocar aqui um Tahoma e o H2, ele vai ficar, vou deixar o texto align, vou só colocar a cor, não vou, como ele já é à esquerda, eu não vou colocar text align left, por exemplo, só um trabalho à toa aí. Vou colocar aqui um orange. Pronto. Deixa eu ver mais aqui o que é que eu vou fazer. Text, decoration, text, decoration, cadê aqui decoration? É lá. E a UL, aliás, vou deixar assim mesmo, só para a gente ver lá. Olha lá. Aí falta só ir formatando, por exemplo, dando cores aqui nesses textos, ou seja, os parágrafozinhos aqui, nos marcadores e tal. Tá? Ou seja, no H3 que eu não criei aqui, e assim sucessivamente. E assim você vai formatando a sua página. Tá, pessoal? Deu para entender aí, né?
Então, principalmente aqui, ó, otimizando as palavras-chave, consiste em você repetir várias vezes a palavra dentro da sua página, tá? Vamos lá. Títulos e cabeçalhos, tá, pessoal? Além do título da página, que aparece na barra do navegador e também na aba, é possível trabalhar os títulos de cabeçalhos que podem ser utilizados para dar um título para o corpo da página ou para a seção, como as tags HTML, H1, H2, 3 e 4. Tá? Na verdade, a gente já foi fazendo ali. Tá? O correto é que a gente só use apenas um H1, da forma que está aqui. Tá? H2, texto. Aí observe que o H3 ele se repete várias vezes, que foi da forma que eu fiz ali. Tá? Mas evitar de utilizar mais do que um H1. Então, o HTML semântico seria isso. Se vocês observarem, ele colocou aqui um href. Href é porque é um link, tá, pessoal? A gente não vai colocar links, certo? Mas seria a possibilidade de colocar links, se fosse o caso, a gente não vai utilizar, tá? Eita, passei aqui um monte de coisa. Vamos lá. Então, isso daqui era exatamente isso que eu estava estruturando ali, ou seja, cada tag para a sua finalidade. Continuando, imagens, a gente já viu, né, como trabalhar a parte de imagem, mas, por exemplo, as imagens podem ser utilizadas para deixar o conteúdo da página mais atraente e, em alguns casos, exemplificar o que está sendo transmitido. Para o usuário, elas devem ser tratadas em programas de edição de imagem para que fiquem leves. Lembra que a gente viu lá, a gente abriu o Photoshop, fez a ediçãozinha, tá? Isso daqui a gente já viu, tá, pessoal? Então, essa parte de imagem a gente já viu, tanto a questão de levar lá para o Photoshop, fazer a redução, como também fazer a estruturação dela, né? A gente ir colocando as descrições delas, tá? Todo mundo lembra aí essa parte de imagens? Sim. Hein, pessoal? Todo mundo lembra? Sim. Beleza, né? Vamos lá. Só uma observação aqui, ó, se fosse o caso, tá, pessoal? Dentro do que nós fizemos aqui, ó. Se vocês observarem, por exemplo, curso de informática, eu vou colocar aqui, ó, começando daqui, na verdade. Curso de informática, tá? Ele vem até aqui, certo? Suponhamos que você fosse trabalhar com imagens, se você quisesse colocar alguma imagem. O correto seria que você criasse uma div, tá? Para que você pudesse inserir, dentro da div, você inserir uma imagem. Você poder inserir a sua imagem, tá? E aí, através do CSS, você iria posicionar a imagem onde você deseja dentro da div. Se eu simplesmente chegasse aqui abaixo, por exemplo, e inserisse uma tag imagem aqui, img, não ficaria legal, ou seja, eu escolher o posicionamento dela, porque aí a referência seria a página toda, e não um bloco de conteúdos que seria a div. Tá? Então, se nesse caso aqui eu quisesse que ficasse, por exemplo, aqui ao lado, ó, uma imagenzinha, por exemplo, do livro de informática, um exemplo, então, nesse caso, eu criaria uma div para o curso de informática, criaria outro div para o curso de hardware, criaria outra div, por exemplo, para desenvolvimento de games, e assim sucessivamente. Tá, pessoal? Então, poderíamos ir fazendo aí. Deixa eu ver se teve alguma mensagem de aluno. Deixa eu ver aqui. Tranquilo. Beleza, vamos continuar, tá, pessoal? Vamos continuando aqui. Vamos lá. Atualização do conteúdo e tempo de carga da página, tá? Um fator que afeta a classificação de uma página indexada no Google é a frequência de atualizações de conteúdos, ou seja, o ideal é criar conteúdos que recebam alterações. Outra forma importante para SEO é o tempo de carregamento de uma página, ou seja, o Googlebot faz a leitura de uma página e o retorno esperado é que seja um conteúdo organizado. Por exemplo, tá? Deixa eu ver aqui se ele... A última vez que eu utilizei essa ferramenta aqui, ela ela deu erro, tá? Mas ela só analisa se o site ele já tiver online. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. É porque esse link aqui eu acho que ele não vai. Vamos fazer o teste.
Ó, ele não funciona porque não é um link válido. Deixa eu pegar um site aqui, por exemplo. Vou pegar um site pequeno, porque se for pegar um site grande, eu já vi que ele demora, que só beleza. Deixa eu colocar aqui, vou colocar o microcamp. Eu poderia colocar lá, né? Mas como eu tenho que... Errei aqui. Como eu tenho que digitar tudo lá, por exemplo, a URL toda completinha, vou aqui, Ctrl V, poderia ter digitado aqui, né? Ele vai dar aí um resultado dizendo se o tempo, né, de carregamento da página. Então, para o Google, a primeira coisa aí nesse slide seria a gente se preocupar que a página ela pudesse carregar de uma forma leve, tá? Só um outro detalhe. Páginas com imagens e com efeitos, por exemplo, a página do Microcamp ali, ela tem muita imagem, muito efeito. E observe que é baixo, ou seja, a página da Microcamp, ela perde ponto, por quê? Porque ela tem muitos efeitos, né? Tem muitos efeitozinhos, ou seja, tudo isso deixa a página mais pesada. E aqui ele vai dar, ó, por exemplo, vai dizer que é 303 milissegundos para abrir essa página, ou seja, é muito tempo. Ó, dados do campo, no período de coleta anterior os dados do campo mostraram que esta página não foi aprovada nas avaliações. Aí, principais métricas, aí ele vai dar as métricas, vai informar aqui o que deve se fazer, tá aqui, ó, todas as páginas, tá vendo? Ó? Ele simplesmente, bem interessante que ele vai pegando as páginas aqui, tá? Então, quer dizer, ele já dá aqui os valorzinhos, então nós temos aqui, ó, vermelho, quer dizer, não é legal. Então, de 50 a 89 ela é média, tá? E a página bem rápida, o que vai ganhar pontos com o Google é exatamente quando ele tiver entre 90 e 100. Mas chegar entre 90 e 100, dependendo do que você trabalha dentro, apesar que eu esqueci aqui, tá, pessoal? Isso aqui é mobile, isso aqui é para o celular, tá? Vou clicar aqui no desktop. Ó, no desktop, ou seja, no computador, ele tá legal. Assim, deu uma melhorada, né? Legal não tá. Mas deu uma melhorada, tá? Então, aqui quer dizer que ele, ó, ele lembra que ele estava no celular 313 milissegundos, ó. Para o computador, ele funciona em 11 milésimos de segundo. Então, quem desenvolveu lá não pensou na questão da qualidade do mobile, tá, pessoal? Então, observe que essa ferramenta aqui, ó, o PageSpeed, ele nos ajuda nesse sentido. Por exemplo, Docs, deixa eu ver aqui se ele vai... documentação explicando, todo em inglês aí, seria interessante fazer a tradução aqui. Vamos ver se tem o português do Brasil. Tem. Ó. E aí ele... Cadê que ele não traduziu? Interessante, né? Pediu para colocar aqui o idioma, mas não traduziu. Aí você teria que fazer a tradução dele para você entender o que poderia melhorar, né? Inclusive, pessoal, uma forma de você melhorar essa demora de abrir é assim, ó. Tem algumas pessoas que fazem isso, tá? Ó. Por exemplo. Deixa eu colocar tudo na mesma linha aqui, ó. O pessoal faz isso daqui. Por quê? Porque o navegador... Aqui que eu apaguei que não devia. O navegador, se eu for diminuindo aqui, ele vai ficando tudo numa linha só, tá vendo? Ó? O navegador, ele lê da esquerda para a direita, ó. Então, consecutivamente, teria que colocar tudo... Eita, se diminuir aqui, ele vai encaixando tudo ali, ó. Tá? Então, seria exatamente colocar toda a página, tudo numa linha só, pessoal, ó. Colocar tudo numa linha só. O zoom aqui não diminui mais que isso, ó. Mas uma saída seria isso, tá? Tem gente que faz isso, mas para agilizar exatamente essa questão da velocidade com que a página é aberta e ganhar uns pontozinhos. Porque é lógico que se o navegador ele vai ler, por exemplo, tem aqui, ó, 43 páginas, aliás, 43 linhas sendo usadas,
Ele vai ler 43 linhas. Se você colocar, por exemplo, tudo numa linha só, ele vai ler tudo numa linha só. Então, quer dizer, agiliza, né, o processo. Não é isso porque o navegador ele lê linha por linha, tá? O outro ponto que ele colocou aqui, cadê? Foram 2 pontos, né? Sim, a frequência de atualização da página, né? Não é interessante você ter um site, tá, público em que ele passe dias sem sofrer alterações. Imagina, por exemplo, você vai lá na loja do bolo, lá na Delícia Jacira, você abre, está o mesmo bolo, o mesmo valor, hoje. Aí você vai lá amanhã, está o mesmo bolo e o mesmo valor. Aí o que acontece? Você não vai lá. Por quê? Porque não tem novidades. Agora, o que é que o Google deseja aí, né? Quando se fala em ter alguma alteração, seria basicamente, por exemplo, promoções que você fosse colocando, novas imagens, novos posts, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, lá no Photoshop, você pode criar, por exemplo, um post para cada dia, né? Então, todo dia você vai lá e alimenta com um post diferente. Quer dizer, o site está em constante uso. Outra possibilidade é o seguinte, abaixo de cada produto, ele tem um campozinho para que as pessoas possam avaliar se gostou do bolo, se não gostou, né? Então, as lojas de departamentos, por exemplo, americanos e tal, faz isso. Quando a gente vai comprar um computador, a gente vê, por exemplo, ou qualquer coisa lá, a gente vê as recomendações. As pessoas vão lá e colocam, ó, gostei, eu não gostei. E isso, na verdade, quem vai fazer essa alteração são os clientes, tá? Então, quer dizer, o site está em uma constante atualização. Então, não adianta a gente ter um site para simplesmente fazer uma atualização nele uma vez por mês, né? Não é assim que funciona. Outra dica que eu dou a vocês é o seguinte, digamos que vocês vão desenvolver um site para uma loja. Aí você vai ser o responsável para dar esse suporte no site, tá? Como é que vai funcionar isso daí? Você vai fazer um contrato, tá? E esse contrato, vamos colocar um exemplo. Você já vendeu o site, tá? Você já vendeu o site. Agora vem a questão da alimentação do site. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma parceria com o dono do site. Ó, eu vou atualizar 2 vezes por semana o seu site e você vai me pagar, por exemplo, R$200 por mês. Então, quer dizer, o dono do site vai custear a hospedagem do site, que aí não é uma coisa sua, e ela vai pagar para você atualizar o site. Se ela não fizer isso, o que é que vai acontecer? O site vai ficar estático, ou seja, ele lançou as informações na internet, mas ele não atualiza. E aí as pessoas não vão acessar o site dele por isso. O Google também não vai dar o resultado, não vai dar o site como resultado de busca, porque o site também não tem atualizações, né? Então, é uma forma também de vocês fazerem deixar ciente o dono do site, né? Então, um exemplo, está trabalhando numa empresa, tem um site, você desenvolveu o site para a empresa, não adianta o seu site estar só na web, não. É necessário que ele tenha atualizações. Eu cara, se tá, aí você explica, né? Porque é o Google que vai dar como resultado de busca, quanto maior o número de pessoas que acesse, quanto maior a atualização, ou seja, o dinamismo do site. Aí o cara diz, gostei, fiquei interessado. Como é que faz isso? Bom, como é que faz isso? Eu tenho alguns planos, por exemplo, um suporte por semana, 2 suportes por semana, 3 suportes por semana, e assim sucessivamente. Como é que fica, por exemplo, um suporte por semana? Quando se fala um suporte, é uma atualização, uma postagem, alguma coisa assim. É R$100, com direito a uma. E se for 2 atualizações por semana? Fica R$200. E se for 3 atualizações por semana? R$300. E assim sucessivamente, tá? Então, se ele quiser, por exemplo, atualizar o site dele todo santo dia, é ótimo para você, porque são 6, 7 atualizações por semana, aí você vai ganhar os seus R$600 para fazer todo dia uma atualização nele, tá? No site, uma postagem, uma alteração de cor, né? Às vezes está dando um erro, um comportamento, aí você vai lá e faz, né? Outra coisa, viu? Você pode dizer o seguinte, R$100 uma atualização por semana. Essa atualização é postagem, é tudo isso. Mas
suponhamos que deu um bug no site e você quer urgência para corrigir, aí já é outro valor. Né? Então, a gente já vai ter que fazer a não ser que você já venda dando essa garantia, né? Que se der qualquer bug, você vai lá e corrige, tá? Então, seria mais ou menos isso daí. Ok, pessoal, entenderam aí como é que faz essa importância, primeiro, da atualização da página, que a página esteja sempre sendo atualizada, e também do tempo de carregamento da página. Entenderam aí esses 2 pontos? Sim. Bem fácil, né? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Links, tá? Vou explicar isso aqui e libero vocês. A fome bateu aqui. Vamos lá. Pessoal, links. Então, digamos que no rodapé do site eu colocasse links de parceiros, tá? Para o Google, eu disse o seguinte, os links são os elementos mais importantes para o Google encontrar novas páginas na internet e atualizar as que já existem em seus índices. Ao encontrar um link em uma página, o Googlebot segue este link para conhecer a página de destino e levar para esta um pouco de reputação. Então, digamos, vamos colocar um exemplo. O Givaldo colocou lá no site os fornecedores, por exemplo, de produtos da mãe. Né? Por exemplo, farinha, chocolate, a embalagem lá, né? Então, o que é que vai acontecer? O Google, ele simplesmente vai acessar a página que o Givaldo desenvolveu, vai identificar que existem alguns links nela, e o Google vai seguir cada um dos links que o Givaldo colocou. Tá? Se os links, olha só, se os links, eles forem links legais, ou seja, links válidos, tá? O Givaldo ganha ponto e o parceiro também, porque, digamos, tem esse índice aí. Mas digamos que o Givaldo colocou esses links para ganhar ponto com o Google, mas os links não estão levando a lugar nenhum. O que é que acontece? O Google entende como uma fraude, tá? Como uma forma de você enganar o próprio Google, e aí, ao invés de você ganhar pontos, você vai perder pontos, porque são links quebrados, tá? Outra observação, digamos que o Givaldo colocou um link de um parceiro, e o parceiro mudou o site, o endereço do site lá, fez uma modificação. Consequentemente, aquele link do Givaldo já passa a não funcionar mais, porque o link não vai, ou seja, a linkagem não está mais correta, teve uma mudança. Então, quer dizer, o parceiro mudou, o Givaldo também tem que estar atento para atualizar no próprio site também. Caso contrário, vai perder pontos, tá? Se por acaso, muita gente usa, por exemplo, de má fé, e diz, se eu vou ganhar pontos com o Google, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um monte de links. E aí começa a colocar links de todas as formas. O Google, quando ele acessa o caminho, ele vai verificar se aquele link é de mesmo ramo de atividade, ou seja, se realmente é um link válido, né? Se é um link daquele ramo. Um exemplo, a Givaldo desenvolveu o site para a mãe, e aí tem um amigo que tem uma casa de construção. Aí vai dizer, não, vou dar uma força para você aqui, vou colocar um link como parceiro. Olha lá, casa de construção, bolos, o que é que tem a ver? E aí o Google vai até o site da casa de construção, vai ver que não são conteúdos relevantes, tá? E por isso, o que é que vai acontecer? O Givaldo perde ponto. O cara da loja de construção não, mas o Givaldo perde ponto, tá? Então tem que ter cuidado na qualidade dos links que a gente publica. Não é só colocar um monte de links, é que esses links eles têm que ser de qualidade. E o de qualidade é isso, é o caminho do link estar funcionando corretamente, o produto que o usuário, quando clicar naquele link, encontrar, seja conteúdos relevantes, ou seja, conteúdos que tenham a ver, né, com o que você está publicando, tá? E se essa prática, ela, digamos, abusiva, digamos assim, você colocou vários links, que esses links não direcionam para lugar nenhum, ou que esses links estão dando para sites que não tem nada a ver com o seu. Você pode sofrer uma punição do Google. E essa punição, ela consiste em, tá, pessoal? Ela consiste em ou o Google passar um tempo sem dar você como resultado de buscas, por exemplo, 15 dias, um mês,
ou pode chegar até a um banimento do Google. E esse banimento do Google é para sempre, ou seja, mais nunca o Google vai dar o seu site como resultado de buscas, a não ser que as pessoas acessem o seu site no link direto. Mas, por exemplo, se alguém colocar no Google lá, pesquisando, procurando o seu site, não vai encontrar, porque o Google não vai dar mais, tá? Então, nesse caso aí, que é uma prática chamada de black hat, ou seja, ele simplesmente vai banir mesmo, tá? Então, tem que ter cuidado, porque uma vez fez isso, basicamente você perdeu o seu site, porque o Google ele não vai dar mais como resultado. Certo, pessoal? Sim. Todo mundo aí entendeu essa parte? Sim. Sim. Ô, professor, Beleza. você vai Pessoal, enviar o link da aula de hoje? Não entendi. Você vai enviar o link da aula de hoje? Eu vou tentar. Quando é que eu não envio, pessoal? Quando é que eu não envio? No dia, tá? Geralmente é o seguinte, eu dependo de internet, obviamente, né? Então, eu vou baixar uma aula de quase 2 horas, por exemplo. Tá 1 hora e 58, com desconto, né? Eu vou baixar uma aula de 1 hora e 40, 1 hora e 50. E a resolução que me disponibiliza é uma resolução alta. E às vezes, na hora de baixar o vídeo é tão grande que excede o limite de downloads. E aí eu fico tentando até conseguir. Então, se eu conseguir, por exemplo, terminou a aula, já vou botar para fazer o download. Se eu conseguir, agora à tarde já vai estar disponível. Entendeu? Ele passa 40 minutos, 50 minutos. Depende do piloto de YouTube também, né? Ô, professor, dê uma olhadinha lá, você não enviou, não. Vou olhar, se eu não enviei, eu vou enviar agora. Aliás, vou enviar agora à tarde, junto com o outro. Mas na minha lembrança eu enviei. Mas eu vou verificar. Se eu não enviei, eu envio os dois. Tá? Ou eu que estou me confundindo, não sei. Mas o Deixa senhor eu- dá uma olhadinha lá. Deixa eu só verificar aqui se eu baixei ele, né? Porque se eu baixei, aulas online, deixa eu ver aqui, sábado intermediário. Então, tá aqui, deixa eu ver aqui, pessoal, eu acho, agora tá aqui na minha pasta mesmo, eu não lembro qual é, ó, deu 1 hora e 47, deixa eu ver se eu acho que eu não lancei não mesmo, viu? Eu baixei, mas não lancei, eu lanço hoje, que foi a aula, deixa eu ver aqui quando foi essa, dia 12, não foi? Foi dia 12, deixa eu olhar aqui no dia 11, né? Deixa eu só verificar aqui no estúdio aqui. Verdade. Eu baixei e não lancei. Eu lanço hoje. Agora, no grupo, eu acho que eu botei, ó. Deixa eu verificar aqui. Ah, beleza, foi mesmo. Eu baixei, mas eu não lancei ele no YouTube, tá? Eu faço isso hoje. Aí, tudo dando certo, eu já lanço os dois hoje, tá? A da aula passada eu já baixei ela no meu computador. Falta só lançar. Tá? Valeu aí, Cauane. Vamos lá. Pessoal, estão liberados, tá? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana. Até semana que vem. Tchauzinho. Até, tchau. Tchau.